Olá pessoal, meu nome é Michel Hazuki e hoje eu vou estar aqui demonstrando para vocês algumas funcionalidades do Google Planilhas. Bom, vamos começar aqui por cima. Aqui a gente consegue dar um nome para a nossa planilha. Eu já dei um nome aqui chamado de teste. Você clicando aqui na estrela, você vai favoritar a sua planilha no Google Drive. Então, quando você vir aqui no Google Drive, ó, ela vai ficar como favorito. Aqui a gente tem a opção de mover ela de pasta. Quando você clica na pastinha, vai carregar as pastas que tem no seu Google Drive e a partir daí você consegue mover para qualquer pasta que você desejar. Esse ícone aqui, quando você estiver editando seu documento, eu vou colocar um valor aqui qualquer, ele é o ícone que indica que as alterações que você está fazendo no seu documento estão sendo salvas. Nesse outro ícone aqui, ele mostra quando foi feita a última edição do seu documento. Quando você entrar nele de um dia para o outro, vai estar falando que foi feita há tantas horas atrás. Nesse ícone aqui, a gente vê os comentários que foi inserido na nossa planilha. Qualquer pessoa que você compartilhar a planilha, por exemplo, pode vir aqui, inserir um comentário na sua página, numa tela específica. E nesse ícone aqui, a gente gerencia todos os comentários. Você consegue marcar ele como resolvido, você consegue excluir nenhum comentário. Nesse ícone aqui, a gente consegue compartilhar ele em uma reunião no Google Meet. Então, se você estiver apresentando uma reunião ou for iniciar uma reunião, você já consegue usar esse ícone aqui e iniciar uma reunião direto, já compartilhando a sua planilha. Nesse ícone aqui de compartilhar, quando você clica, você digitando aqui o e-mail das pessoas que você quer compartilhar, você consegue adicionar elas para colaborar com a sua planilha, né? Você também consegue alterar quem pode acessar a planilha. Você consegue colocar aqui para qualquer pessoa com link acessar sua planilha publicamente. Elas irão ter o acesso como anônimo na sua planilha. Você não irá conseguir identificar quem foi que acessou. Aqui no menu de arquivo, a gente consegue criar uma nova planilha. Você consegue ir na galeria de modelos. Aqui na galeria você consegue usar qualquer um desses modelos, basta você clicar que ele já vai criar uma nova planilha usando esse modelo aqui. Voltando aqui para nossa planilha. Aqui no menu de arquivo novamente. Então, aqui em abrir, você consegue selecionar uma planilha do seu Google Drive para abrir. Importar. Importar, você consegue puxar arquivos do seu Google Drive para sua planilha. Vamos aproveitar aqui. Ó, vou fazer um upload aqui. Eu tenho uma base de dados aqui que eu quero usar para vocês, para poder demonstrar aqui algumas outras funcionalidades. Aqui eu estou importando esse arquivo. Eu não quero criar uma nova planilha. Eu quero que ele substitua a página atual. E o tipo de separador, como é um CSV, geralmente é vírgula ou ponto e vírgula. Mas eu vou deixar marcado aqui para ele detectar automaticamente o caractere separador. Ó, já veio aqui. Bom, pessoal, esses dados que estão aqui não são reais. São dados que eu usei uma plataforma chamada o Fake Name Generator. Você coloca alguns critérios como os campos que você quer usar, né? E ele gera para você. Você escolhe um campo crescente, que seria como se fosse o ID, o gênero, de onde é o nome que ele tá tirando, o título, que seria o nome formal, né? Dado, senhor, senhora. Aqui ele vem em inglês porque a plataforma é em inglês. Mas enfim, esses dados aqui são fictícios, então a gente não vai ter nenhum problema com eles. Voltando aqui, né? Menu de compartilhar, a gente consegue publicar uma planilha na web, isso é bem bacana. Aqui, publicar na web, você tem a opção de incorporar, se você já tiver uma página, você consegue publicar o seu documento inteiro.
você consegue publicar uma única página e você consegue não somente publicar, o padrão ele vai publicar como HTML, como página web, mas você também consegue publicar, por exemplo, no formato de uma tabela. Ó, eu vou colocar aqui para a gente publicar. Quando você publica a planilha, ela fica pública. Então, qualquer pessoa pode acessar os dados que tiverem nela. Então, tomem cuidado com os dados que vocês vão estar compartilhando na planilha. Vamos abrir aqui para ver como que ficou. Bom, esse é o resultado da nossa planilha publicada. Ela perde algumas funcionalidades, aliás, algumas não, ela perde toda a funcionalidade. Você não vai mais conseguir selecionar células, clicar, deletar, arrastar, enfim. Ela vai se tornar uma página estática. Então, talvez isso não seja tão legal. Às vezes é legal para você extrair esses dados em outras plataformas, você conseguir extrair usando algum tipo de extrator HTML, então até facilita, mas dependendo dos dados que você for colocar, não é tão legal porque ela vai ficar pública, né? Então, tomem cuidado com esse recurso aqui. Bom, voltando aqui, você consegue baixar sua planilha em diversos formatos, você consegue gerar um PDF da planilha. Esse Open Document, formato ODS, é para você usar no LibreOffice, formato XLSX para você usar no Excel. Você consegue usar como baixar ele como uma página HTML, baixar como CSV, que é o formato que eu usei para upar os dados aqui, que ele vai vir separado por vírgula. Você consegue usar separado por tabulação, seria mais ou menos o arquivo TXT, quando você usa X espaços para uma coluna, X espaços para outra coluna. Ele não vai usar a vírgula, ele vai estar usando apenas espaços em brancos para definir a separação de um texto para o outro. Você consegue aqui renomear sua planilha, aqui mover também ela de baixo, talvez no recurso que tem aqui no ícone acima. Você consegue criar um atalho para ela dentro do seu Google Drive, assim você não move ela de pasta, mas cria um atalho em outro lugar. Você consegue excluir sua planilha, eu vou clicar aqui, ele já está na lixeira. Se eu clicar aqui, ele volta para a tela inicial do Google Planilhas, mas eu vou remover da lixeira. Pronto, agora a planilha não está mais na lixeira, eu posso usar ela normalmente. Histórico de versão. O histórico de versão, a cada alteração que você faz, ele vai armazenando. Então, se você precisar, você fez alguma coisa que acabou prejudicando a sua planilha e você precisa restaurar como ela estava na data de ontem. Você consegue vir aqui, histórico de versão, você consegue salvar a versão atual do jeito que ela está, com um nome padrão, fica mais fácil de você encontrar no meio do histórico. Ou você consegue simplesmente clicar aqui para restaurar. Ou usar o atalho ali. Bom, aqui ele vai marcar agora, ele vai carregar as alterações que eu fiz recente. Você clicando aqui, ele abre todas as alterações que foi feita minuto a minuto. Ó, meia-noite e 34, eu tinha colocado um valor aqui. A meia-noite e 53, eu tinha apagado o valor. E na versão atual, é com todos esses dados que ela contém no momento. Vamos nomear a versão atual. Nomear a versão atual. Dados. Agora a gente tem um histórico ali nomeado. Não, então, a qualquer momento eu posso restaurar uma planilha para uma versão antiga. Eu cliquei aqui, eu posso vir aqui e restaurar essa versão. Isso é bem bacana, né? Dá uma segurança um pouco maior, porque é, não sendo no Google Planilhas, por exemplo, no Excel ou no LibreOffice, se você está fazendo alguma edição e você não salva, você pode acabar perdendo todo o seu trabalho. Claro que se você for, no caso de uma queda de energia, uma falha no computador, quando você voltar a abrir novamente o programa, ele oferece uma recuperação do cache, mas não volta a 100% da forma que estava. E caso você feche a planilha e clique em não salvar, você não consegue mais recuperar o que você editou.
tornar disponível offline, você vai precisar da extensão e vai conseguir fazer algumas edições offline. Em detalhes, é basicamente isso aqui mesmo, não tem o que alterar, nem nada do tipo. Em configurações. Aqui em configurações é bem interessante. Em alguns casos, não sei exatamente qual o critério, mas a planilha pode vir com um horário, com um fuso horário diferente, e isso afeta todas as suas fórmulas que mexem com hora. Então, é bom isso daqui tá certinho. Essa caixa aqui, sempre usar os nomes das funções em inglês, você marcando ela, você vai ter que digitar os nomes das funções em inglês. Por exemplo, o procv, ele vai virar VLOOKUP, entre outras. O cálculo, cálculo e recálculo. Aqui no recálculo, eu gosto de colocar ao alterar e a cada minuto. Por quê? Porque às vezes se você estiver usando uma função de tempo, por exemplo, a função hoje, ela só é alterada quando você editar alguma célula. Então o horário dela vai ficar fixo. Se você ficar meia hora sem editar, o horário da função vai estar sendo o de meia hora atrás. E às vezes não é isso que você quer. Então é bem legal você colocar isso daqui, ao alterar e a cada minuto. Mesmo que você não faça nenhuma alteração na sua planilha, daqui a um minuto os horários delas vão ser atualizados. Cálculo iterativo. Esse cálculo iterativo, muitas vezes, não é legal de você estar ativando. Ele serve para quando você tem uma dependência circular. Por exemplo, você coloca uma fórmula na célula A1, que ela depende do resultado da B1, e a fórmula que está na B1 depende do resultado da A1. Isso cria um loop. Uma função, dependendo da outra, ela não tem fim, o cálculo dela não acaba. Então, esse cálculo iterativo aqui, você consegue definir quantas voltas ele vai dar, tipo, uma dependendo da outra, antes de parar o resultado que foi encontrado. Então, não é legal você ativar isso daqui, porque sua planilha vai ficar... Se você usar uma dependência circular, sua planilha quer ficar se atualizando a todo momento, ficar verificando a todo momento. Então, isso não é legal. Eu não recomendo vocês ativarem isso daqui. Sempre que tiver a necessidade de fazer esse tipo de coisa, de uma célula depender da outra, o ideal é você usar uma terceira coluna para fazer o cálculo do meio, para você não deixar diretamente uma célula dependendo da outra. Sempre tenta fugir disso. Enfim, minimize o máximo possível a possibilidade da necessidade de usar o cálculo iterativo, de fazer uma dependência circular de uma célula depender da outra. Bom, em configurações é isso. Imprimir é basicamente imprimir a página. E por enquanto é isso. Esse foi o nosso menu de arquivo.